Foi lido nessa noite Mateus capítulo 7, verso 7. Se fala a persistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Nós olhamos para a palavra, meus irmãos. Nós cristãos precisamos sempre fazer a nossa parte diante dos olhos do Senhor, lutar, como a palavra diz, peçam e lhes será dado, que nós venhamos, que busquem, encontram, aqueles que buscam, encontram. Se nós temos que bater com persistência, diz, batam e a porta lhes será aberta. Então, cristão, você está diante de uma porta gloriosa que é o Senhor Jesus. Diante de toda a situação e dificuldade que enfrentamos os dias, nós temos que ter um objetivo em buscar o Senhor. Aconteça o que acontecer, o nosso alvo é o Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre persistente, batendo, buscando, que diz, peço e lhe será dado. Diz, pois todo aquele que pede, recebe. Se nós pedimos, nós vamos receber do Senhor. O que busca, encontra. Se nós buscamos, o Senhor é poderoso para nos atender. O Senhor é poderoso para agir, desde que seja segundo a vontade do Senhor. Amém? Nunca podemos pedir algo que não é do agrado do Senhor. Nós temos que pedir segundo a vontade do Senhor, não querer forçar a situação. Temos que pedir segundo a vontade do Senhor. E a palavra diz, aquele que bate, a porta será aberta. Se nós batemos, a porta será aberta. Aqui se fala também claramente do compromisso. Os irmãos observaram pela palavra o que compromisso que cada um de nós temos que ter aos olhos do Senhor. Você tem que sempre olhar para você e reconhecer a tua parte, ninguém faz por você. Você lutar por essa tão grande salvação que foi falado hoje na escola dominical de manhã, lutar para estar com o Senhor Jesus, lutar para ser dele, você superar os obstáculos, reconhecer que o Senhor precisa estar em primeiro lugar da tua vida, superar tudo, não deixar que os problemas venham nos abafar na presença do Senhor. Por isso que é importante o cristão ter uma segurança no Senhor. O Senhor Jesus nos disse que devemos persistir em buscar o Senhor Deus. As pessoas frequentemente desistem após alguns esforços e concluem que Deus não pode ser encontrado. Vamos ver quantas pessoas começam a buscar e já acham que está difícil demais encontrar o Senhor. É uma grande falha. Temos que exercitar a nossa fé. E podemos observar também, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Mas conhecer o Senhor Deus requer fé, concentração, força de vontade. Irmãos, veja, força de vontade. Jesus nos assegura que seremos recompensados. Não desista de seus esforços para buscar a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, amor, entendimento, e Ele lhes dará tudo. Irmãos, quando nós reconhecemos que o Senhor pode agir em todos os passos da nossa vida e sabemos, mesmo que você está batendo e parece que está tudo difícil, creia que a tua persistência, a tua insistência aos olhos do Senhor, você vai tornar o abençoado. Amém? Creia que você está pedindo a quem pode. Você está pedindo quem pode fazer por nós, quem pode resolver o nosso problema, diante de qual for a situação que for. Peça com insistência. Reconheça claramente pela palavra a necessidade de humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e você vai ser alcançado para a glória do nome do Senhor. Amém? Que nós mantemos esse propósito firme, essa segurança gloriosa na presença do Senhor. O verso 9 diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Os irmãos, observa bem, nós seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, se o filho, vamos dizer, se pede pão, jamais nós vamos dar uma cobra. Por que nós não damos
para ele, porque nós sabemos que não vai ser bom para ele. Nós não vamos pegar uma coisa que é mal e dar aos nossos filhos. Se ele pedir peixe, nós não vamos dar serpente. Se pedir pão, não vamos dar pedra. Por quê? Nós somos conscientes que nós humanamente temos que dar o melhor para os nossos filhos. Humanamente nós reconhecemos, você vai procurar dar sempre o melhor ao teu filho. E se ele pede algo que você vê que não é bom para ele pede: pai, eu quero uma serpente. Você não vai dar uma serpente para o teu filho. Você não vai pegar e dar, você sabe o perigo que ele vai correr. Assim é o nosso pai. Algo que nós pedimos, às vezes nós pedimos algo a ele, mas para nós vai ser destrutivo, não vai ser bom. O Senhor não vai atender a nossa necessidade. Então nós temos que pedir sabendo que o Senhor vai realizar na nossa vida segundo a sua vontade. Amém? Há passos que é necessidade. Se você precisa, vamos dizer, de uma porta aberta, um emprego, aí você pede. Você sabe que o Senhor é poderoso para atender uma necessidade sua, Ele é poderoso para atender. Há outras necessidades, uma enfermidade, é uma necessidade sua, você precisa da cura, ou que o Senhor contorne a situação, que Ele permita você passar por uma cirurgia, ou que você tome um remédio e controle a situação. Você precisa de uma direção para enfrentar o problema. Então nós temos que pedir ao Senhor direção em tudo reconhecer uma vida de dependência do Senhor, uma vida de estar dependente do Todo-Poderoso em tudo. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. A palavra diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Prazer de nosso Pai dar sempre melhor a nós. Por isso que é importante, meus irmãos, nós temos que sempre olhar para nós e reconhecermos pelo Espírito do Senhor. Sempre na terra houve dias bons e dias difíceis. Se nós olhamos para os patriarcas da fé, eles tiveram momentos bons e momentos difíceis. Se olhar para os apóstolos, tiveram momentos bons e momentos difíceis. E o próprio Senhor Jesus diz que no mundo vocês terão aflições, vocês terão dificuldade. Então, diante de toda a dificuldade que existe nesse mundo, nós precisamos sobrepor sobre tudo, reconhecer a necessidade de ter o Senhor Jesus em todos os passos da nossa vida. Só Ele pode endireitar o nosso caminho, só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode trabalhar na nossa situação. Amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Somente o Senhor pode trabalhar em nossa situação, só Ele pode resolver os nossos problemas. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Nós olhamos pela palavra, o verso 13 diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que por ela entram. Os irmãos observam bem, não é difícil servir o Senhor, não é difícil ser do Senhor. O que requer nós sermos do Senhor é dedicação. Ser cristão é uma benção. Ser filho do Todo-Poderoso é uma vitória muito grande. O que requer de você é uma renúncia. Você saber discernir como você serve o Senhor, o tempo que você precisa ter para o Senhor. Então você haver dedicação da sua parte. Muitos, por haver da nossa parte, exigir de nós uma dedicação, que o Senhor Jesus mesmo disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas você não acrescentada. Por nós precisarmos ter prioridade no reino de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, gera uma dificuldade para a maioria. A maioria tem dificuldade, por quê? A renúncia. Precisa renunciar, você precisa reconhecer que você é um templo vivo do Espírito do Senhor, que o Senhor está contigo,
que você tem um compromisso com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa de seu Filho glorioso, Senhor Jesus. Isso cabe o quê? A você uma renúncia. Você não vai fazer a sua própria vontade. Você precisa reconhecer pelo Espírito do Senhor que você é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, para adorar o Todo-Poderoso. Então você precisa ter o que? Um compromisso com Ele, de estar sempre ligado na presença do Senhor, para que você torne um abençoado nesse planeta Terra. Amém? Quantos pedem glória a Deus? Glórias ao Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, podemos ver claramente, e diz então, nós olhamos, entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho largo não tem renúncia. O caminho largo é fácil. Você recebe um convite, você vai, você faz os seus planos, você vai, você é senhor de si, ninguém manda em você, você age do jeito que você quer, você age como o vento. Se o vento dá para um lado, você vai, se dá para o outro, você vai. Você é livre por completo, para não servir o Todo-Poderoso, para agir segundo a sua carne, segundo os seus propósitos, segundo as suas vontades. E já o cristão não. Você tem uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. Nem sempre os nossos planos são os planos do Senhor. Nem todo lugar que nós pensamos de ir é da vontade do Senhor. Então o Senhor nos corrige, mostra que vai ser bom para você, meu filho. Quantas pessoas saem sem direção, faz segundo os seus planos, segundo as suas vontades, e não volta para casa? Quantas pessoas agem segundo os seus desejos e não volta para casa? Agora, quando você tem uma determinação de buscar o Senhor, sempre você está sendo protegido pelo Todo-Poderoso. Você está ao alcance da presença do Senhor em Espírito conosco todos os dias. Amém? Nós podemos observar claramente como é estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram, por a porta ser estreita. Então diz, como estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida eterna. Aqui se não fala vida que não, se fala vida eterna. São poucos que encontram, poucos querem renunciar o mundo pecaminoso, poucos querem renunciar os prazeres desse mundo, para ter compromisso com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para ter compromisso com o Senhor Jesus. São poucos. Então nós olhamos claramente o quanto é importante o cristão viver uma vida para a glória do Senhor. A porta que leva à vida eterna é reconhecida como estreita. Os irmãos, veja, a porta que nos conduz à vida eterna é reconhecida como estreita. Isso não significa que é difícil tornar cristão. Os irmãos, vejam, tem pessoa que coloca tanto obstáculo, é difícil ser crente. Não é difícil, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com o Senhor Deus. Há um único caminho que nos conduz à vida eterna com o Senhor Deus, e que poucos decidem andar por ele. Os irmãos, veja, poucos decidem andar por esse caminho glorioso. O único modo de chegar ao céu é crer no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, veja, a única maneira de você construir uma morada eterna é crendo no Senhor Jesus, é dedicando a Ele. Você está construindo uma eternidade para um descanso eterno, no futuro, reinar com o Senhor Jesus. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Nós podemos ver o único modo de chegar, aqui diz, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e justificou diante de Deus. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e nos justificou diante do nosso Pai, o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Seguir os passos de Cristo não pode dar popularidade. Meus irmãos, veja, um cristão, você não tem uma popularidade por ser um cristão. Então diz aqui, seguir os passos de Cristo não pode dar popularidade, mas atitude verdadeira e correta. Dá uma atitude verdadeira e correta. Ainda diz, agradeça ao Senhor Deus pela existência desse caminho, que nós venhamos agradecer o Senhor por esse caminho glorioso, agradecer o Senhor por estarmos nesse caminho glorioso.
O quanto é importante você olhar para você e saber que você está nesse caminho. Você reconhece, ou como eu acabei de dizer, não é difícil ser o Senhor. O difícil é para o homem desprender o coração desse mundo e dizer: eu vou ter um tempo agora para adorar o meu Senhor. É o mais difícil, que as pessoas não têm tempo para o Senhor. As pessoas se envolvem com tudo, tem tempo para tudo na terra, menos para construir uma morada eterna, que se encontra exclusivamente no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Quantos foi a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Felizes os irmãos que escolheram esse caminho glorioso. Felizes os irmãos que foram chamados por esse caminho. A palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Felizes são os irmãos de ter acolhido, ter aceitado esse convite precioso que o nosso Pai nos fez para seguir os passos de seu glorioso Filho, o Senhor Jesus. Amém? Nós podemos observar o verso 15, diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Os irmãos observam bem que nós falamos da persistência da oração e falamos da porta estreita. Quantos hoje querem pregar o evangelho diferente? Quantos hoje o evangelho moderno, fora dos parâmetros bíblicos? Então, mas disso tudo o Senhor Jesus nos advertiu. Essas palavras que citou foi o próprio Senhor Jesus, quando ele diz aqui, ó: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de pele de ovelha. O que é isso? Parecendo uma ovelha, parecendo aquele pastor muito abençoado, mas por dentro são lobos devoradores. Então aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós temos que ter muito cuidado. Observa bem, houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Havia muitos falsos profetas. Só nos dias de Elias, irmãos, se observar bem, 450 de Baal, 400 de Acera, já são 850 nos dias de Elias. Calcula quantos falsos profetas tinha. Então diz aqui, houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir. Os irmãos vejam o que os falsos profetas faziam. Eles profetizavam o que o povo, o que o rei queria ouvir, só coisas boas. Reivindicavam ser a mensagem de Deus, ainda dizia: é a mensagem de Deus, é o Senhor Deus que mandou. Hoje também há falsos profetas. Disse Jesus, diz o Senhor Jesus aqui, disse que é necessário nos precavermos contra aqueles cujas palavras soam como religiosas. As palavras soam como religiosas, mas que na realidade são motivadas por dinheiro, fama, poder. São motivadas por dinheiro, fama. Nossa, aquele pastor fala tão bonito, ele é tão espiritual, mas por trás de tudo está a fama, o dinheiro, o poder. Podemos facilmente identificar, porque em seus ensinamentos minimizam Cristo e glorificam a si mesmo. Eles trazem muita glória para si mesmo e minimizam o Senhor. Muitas vezes eles falam: eu fiz isso, aconteceu isso, tudo eles. Aí no finalzinho cita o Senhor Jesus, minimizam Cristo e se auto-exalta. Por isso, meus irmãos, que é importante a igreja, é importante você estar sempre ciente. Se a porta é estreita, se há dificuldades, chegue perto do Senhor, peça a Ele, não corra atrás. Nós vamos falar de profetas. Não corra atrás de seres humanos, corra atrás de quem pode te abençoar. Amém? Corra atrás do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Corra atrás de quem pode te abençoar em tudo. Quando nós olhamos pela palavra, podemos observar claramente, Mateus 24, diz assim a palavra: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas,
para que, se possível, enganar até os eleitos. Observaram bem a palavra? O Senhor Jesus que falou isso aqui, ó, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo, Mateus 24, 24, pois aparecerão falsos cristos, pessoas dizendo que até o Senhor Jesus, falsos profetas, aqui falsos profetas, pastores, que realizam grandes sinais e maravilhas. Há pessoas que vivem correndo atrás de cura, através de milagres. Essas pessoas facilmente são enganadas. Então aqui diz, farão tão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Os irmãos observam bem, se até os que são escolhidos do Todo-Poderoso correm risco de serem enganados, e as pessoas que não conhecem Bíblia, como ficam essas pessoas que não conhecem Bíblia? Qual a situação deles? Se tornam presa desses homens enganadores. Por isso que é importante, meus irmãos, cada um de nós, você reconhecer que você foi chamado para dedicar ao Todo-Poderoso, pedir ao Senhor, e foi chamado também. Reconheça que o caminho é estreito. Nunca queira seguir um caminho espaçoso, porque vem em cima disso e vem os enganos. Os enganadores aproveitam a oportunidade de uma falha de um cristão para enganar as pessoas. Se nós olhamos para a palavra, vamos mais algumas referências. Jeremias 23, verso 16, observa bem o que diz a palavra. Jeremias 23, 16, assim diz o Senhor dos exércitos, o próprio Senhor Deus dizendo, não ouço o que os profetas estão profetizando para vocês. Os irmãos, vejam, o próprio Senhor Deus dizendo, não ouço o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, enche as pessoas de falsa esperança. Quantos hoje enganadores diz, ó, se você fizer uma promessa maior, se você tiver fé para dar, vamos dizer aqui, R$1.000, 5.000, 10.000, a bênção sua vai ser maior. São os enganadores que estão no presente século, meus irmãos, nos nossos dias atuais. Hoje o engano é muito grande, por isso você precisa estar atento, você precisa estar cada dia ciente dos acontecimentos, para não ser enganado. Olha o que diz o Senhor dizendo, o próprio Senhor Deus, diz então a palavra, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor, eles que inventam. Eles começam a olhar para a pessoa, falam uma palavra, a pessoa às vezes dá um sinalzinho ali, ele já entra com outra, a pessoa deu, eles dão outra palavra. Muitas vezes são também guiadas, instruídas pelo próprio espírito do adversário, espírito de adivinhações. Há espírito de adivinhações dentro das igrejas, espírito do mal dentro das igrejas, revelando a vida das pessoas. Por isso que o Senhor Deus falou, observa bem o que o Senhor falou, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor, não vêm do Senhor Deus. Diz ainda, vive dizendo, aqueles que desprezam os irmãos, vejam, são pastores, são profetas, que desprezam a palavra do Senhor, não aceitam a palavra do Senhor. Os enganadores desprezam a palavra do Senhor. O próprio Senhor Deus dizendo, despreza a palavra do Senhor, dizendo para o povo, vocês terão paz, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter paz, e todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, todos, irmãos, veja, ainda diz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma, vocês não vão sofrer nenhuma desgraça, vocês não vão sofrer nenhum problema, desgraça alguma vai chegar até vocês, mas são os homens que profetizaram, segundo os seus corações, segundo os seus desejos, para atrair a multidão a eles, muitas vezes para enganar a multidão, para pegar o dinheiro. Então por isso que temos que ter cuidado nas últimas horas, e o Senhor dizendo,
Mas, olha o que o Senhor diz no verso 18: mas qual deles esteve no conselho do Senhor? Qual deles procurou o conselho do Senhor, a sua palavra, para ver, ouvir a sua palavra? Qual deles ouviu o conselho do Senhor, ou, aqui diz, ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Quem deu atenção e obedeceu a palavra do Senhor, o próprio Senhor Deus dizendo: quem deu atenção e ouviu a minha palavra? Os irmãos observaram bem? Por isso, meu irmão, reconheça. Se alguém dizer para você: é difícil ser crente, você fala: não é difícil não. Ser do Senhor é ser um abençoado. Conhecer o Senhor Jesus de perto é vitória, é não ser enganado. Enganados são os que entram por caminhos espaçosos, os que querem as coisas fáceis, não quer pedir, não quer reconhecer que o caminho é estreito, prefere muitas vezes dar o dinheiro, pagar e ser enganado pelos homens. Que você dê a vida, que você dê o teu louvor, que você dê a tua glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Quantos pedem a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos para a palavra, voltamos para Mateus capítulo 7, observa bem, 7:21, capítulo 7, o verso 21 diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Observaram bem? Os irmãos observaram bem o verso? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande, de procurar viver uma vida para a glória do Senhor. Diz a palavra, aleluia, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem? Se a pessoa dizer Senhor, Senhor, ele corre o risco de entrar no reino dos céus. Quem vai entrar? Aquele que procura fazer a vontade do Senhor. Amém? Você procura fazer a vontade do Senhor? Quantos procuram fazer a vontade? Procura fazer a vontade do Senhor? Glórias ao Senhor. Então você não corre o risco de ser enganado pelos enganadores. Você não corre o risco de ser enganado pelos enganadores. Se você tem esse propósito, você não corre o risco de ser enganado. Olha o que diz a palavra. Podemos ver claramente a palavra: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Muitos vão dizer, se fala, meus irmãos, daquele dia. Que dia que é esse? O dia que o Senhor vai dizer para eles. Isaías 43:26 diz assim: procura lembrar, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que possa se justificar, apresenta as tuas razões. Com a desculpa que o ser humano tem de dizer, Senhor, na terra não te servi, por causa do irmão fulano de tal, por causa da irmã, por causa do pastor. Ninguém tem desculpa não. Eu não fui na igreja porque ninguém convidou, Senhor. Ninguém tem desculpa. O Senhor diz, apresenta as tuas razões, apresenta sua justificativa. Nós vamos chegar junto a juízo. Os irmãos vejam, Isaías 43:26, voltando aqui para 7:22 de Mateus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? Quantas pessoas hoje, meus irmãos, em vez de correr atrás da verdade, correr atrás do Senhor Jesus, e diz assim, pastor, mas lá acontece muito milagre, lá acontece milagre demais. Mas acontece mesmo. Quando está sem direção, acontece coisa demais. O adversário tem uma facilidade para enganar as pessoas demais, e muitas vezes o Senhor permite até curar, para a própria condenação do povo. O Senhor permite muitas vezes até a cura, para enganar o povo. Já que vocês querem ser enganados, eu vou permitir que vocês recebam a mesma bênção lá. Vocês não me querem compromisso comigo, vocês não querem reconhecer o que eu chamei para vocês ser meu, que o caminho é estreito e a porta apertada. Vocês não querem, vocês querem correr atrás de milagres, vocês querem ser enganados pelos enganadores. Então pode ir, vai,
mas nós vamos chegar junto a juízo. O quanto é importante, meus irmãos, você honrar o Todo-Poderoso, você honrar o Senhor, como Senhor da tua vida, Senhor dos teus passos, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. E diz a palavra, os irmãos, veja, tem gente que fica correndo atrás de profeta. Nossa, pastor, agora a gente não vejo falar mais, né, que já estamos há 22 anos nessa igreja, mas a gente via falar muito, muitos irmãos comentavam, ou vai vir o irmão fulano de tal, é fogo puro, vai vir uma irmã, é fogo puro. Meus irmãos, quanto engano, quanta brincadeira, quantas revelações sem direção do Senhor, quanta mensagem que os profetas profetizam em cima dos púlpitos dessa igreja, gerando sofrimento na vida dos irmãos, porque não é verdade. Em vez de pregar a palavra que é verdade, transmitir, se o Senhor realmente me der uma mensagem para entregar por mão, vou entregar por mão. Agora muitas vezes eles profetizam para um, o outro quer que profetize, eles profetizam para um, para outro, para outro, para outro. Então não precisa de Bíblia. Os irmãos veem a brincadeira que existe, é o que está acontecendo nas últimas horas. E o povão atrás de milagres, atrás de maravilha. E esse povão que corre atrás disso são as pessoas que vivem sendo enganada pelos homens que aproveitam as oportunidades para enganar. Por isso o cristão tem que tomar uma posição ativa, reconhecer que você recebeu o milagre, amém, o Senhor cura, mas não corra atrás disso, corra atrás da salvação. É o que o Senhor Jesus diz aos 70 saiu para evangelizar, voltaram tudo contente, alegre. Senhor, no nome expulsamos demônios, no teu nome curamos enfermos, no teu nome fizemos maravilha. O Senhor Jesus diz, alegram-se, em primeiro lugar, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida dos céus. Ele veio para ser o Salvador, amém? O prazer de nosso Rei, Senhor Jesus, é nos salvar, o prazer dele está conosco, aleluia. Glorificado e poderoso em o nome do Senhor. Último verso, 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Mas não foram homens que fizeram maravilha? Não foram homens que realizaram muitos milagres? Mas foram enganadores. E o Senhor Jesus disse, naquele dia eu vou dizer para ele, afasta de mim, vocês que praticam iniquidade. Pessoa que usa o nome do Senhor para enganar. E hoje, meus irmãos, infelizmente, por ser tão fácil se tornar pastor, e tão fácil enganar o povo, quantas pessoas querem ser, só para, visando lucro, diz, eu vou ser pastor, fico rico, se eu ser pastor eu vou ficar bem de vida, vou ganhar muito bem, não preciso nem trabalhar, eu vou lá e dirijo um culto, poucas horas, e depois eu estou livre. Desse jeito está levantando muitos enganadores das últimas horas. Agora, a pessoa que dedica o Senhor, conforme a palavra, são poucos ceifeiros, poucos que realmente olha para o ser humano e diz, são vidas preciosas para a glória de nosso Pai. Eu não posso enganar esse povo. Se eu enganar esse povo, o sangue desse povo vai ser requerido de mim. Eu preciso, diante dos olhos do Senhor, mostrar o melhor, apresentar o melhor, que só o Senhor Jesus é o Salvador, só o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. E cada um de nós temos que lutar por essa tão grande salvação, por essa tão grande oportunidade que o nosso Pai nos deu, por Cristo Jesus, Senhor, amém? Quantos podem glória a Deus? Glória ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Louva o Senhor cada dia, meu irmão, por você ter o Senhor Jesus com você diante da palavra, amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.